laranjeirense. E mais do que isso, ontem nós não tivemos apenas esta situação na Câmara, que foi a mais que chamou a atenção de todos, mas houve um pronunciamento quase que coeso por parte de alguns vereadores, no sentido de fazer com que o prefeito enxergue que políticas públicas não estão sendo postas em prática. Então, conosco aqui, eu quero agradecer, muito boa tarde, Juliana, agradecer pela sua presença, não estava marcado, inclusive, mas a gente terminou aí nos encontrando e aceitou o convite corajosamente para vir aqui nesta tarde falar com o público laranjeirense. Boa tarde, professor Franco, uma pessoa que estimo, que tenho uma amizade há muitos anos. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aos servidores que faz parte da Casa Legislativa, da Casa do Povo, qual eu tenho uma admiração e respeito, aos meus colegas vereadores. Um abraço especial a toda a minha equipe que assessora o nosso mandato. Um abraço em especial ao pessoal do Instituto Flor de Laranjeiras, que tem desenvolvido um trabalho com excelência e de grande relevância no nosso município. É uma honra para nós estarmos aqui na Rádio Laranjeiras FM, que já me sinto em casa. Como você bem falou, passei aqui para uma visita de cortesia e não foi nada programado, e você me fez o convite, e você sabe que sempre será uma honra vir aqui prestar todos os esclarecimentos, porque eu, enquanto servidor do povo, enquanto vereador, devo e tenho a obrigação de estar sempre prestando quaisquer tipo de esclarecimento que seja concernente ao nosso mandato. Então, Zé Franco, muito obrigado. Quero também abrir uma aspas aqui, professor, em dizer que você é uma pessoa que eu tenho converso, aprendo muito, uma pessoa que passou pelaquela casa, que presidiu aquela casa, foi vice-prefeito do nosso município, é educador com maestria há muitos anos do nosso município e, sobretudo, também um grande operador de direito que tem desempenhado essa função com um olhar humanizado para também os laranjeirenses, que você também tem um alcance de pro bono, assunto jurídico como pro bono ajudando a laranjeirense. Muito bem, André, muito obrigado aí pelas palavras elogiosas, né? Eu me sinto muito gratificado e eu gostaria de começar essa nossa conversa. Você falou no Instituto Flor de Laranjeiras. Eu tenho escutado muitos, mas muitos elogios acerca da atuação do Instituto. Qual é a perspectiva? Conta um pouco essa história. Você montou essa estrutura do Instituto já há algum tempo, antes mesmo de estar na condição de vereador, e agora me parece que há uma oportunidade de um novo olhar, de uma nova atividade, aliás, de novas atividades voltadas para a população laranjeirense, sobretudo a população mais necessitada, né, de políticas públicas na área de educação, de saúde. Como é que fica essa situação do Instituto? Então, o Instituto foi um sonho nosso. Quando eu falo nosso, eu englobo toda a equipe, onde a gente queria, de alguma forma, entregar à sociedade aquela bênção que Deus tem nos concedido. Em 2022 nasceu essa ideia, foi construído com alguns amigos, e a partir de 2023 a gente iniciou as atividades entregando serviço ao laranjeirense, que foi atendendo a crianças neurodivergentes do município, sobretudo aquelas crianças que têm as suas famílias assim mais com um estado de vulnerabilidade crítico. E hoje, graças a Deus, nós temos ampliado o número de crianças, onde a gente atinge uma média de 40, 48, 50 crianças sendo assistidas de forma contínua, com profissionais da área de psicopedagogia, nutricionista e fisioterapia, onde na fisioterapia exerce a atividade de psicomotricidade, que é mais um tipo de tratamento para crianças neurodivergentes, onde ajuda na evolução e na socialização de cada criança. Hoje o Instituto ele é presidido pela senhora Rosângela,
ele tem a Cíntia Bispo, esposa do nosso amigo José, que nós conhecemos José como José Perneta, né? E elas entregam com amor. E todas as colaboradoras, todas as tias profissionais também entregam com amor. Fora isso, também a gente tem desempenhado, entregue à sociedade, cursos de capacitação de curto prazo. Foram vários, salvo engano, entre 8 e 10, a exemplo de design de sobrancelha, maquiagem, corte masculino, corte feminino, bombeiro de pista de posto de combustível, doces, salgados. Isso tem ajudado bastante as pessoas, né? E principalmente as mães que têm suas crianças neurodivergentes, porque elas se abdicam de sua vida profissional para dar aquela atenção integral, e a gente entende que uma mãe, ela precisa também se ocupar sua mente, e esses cursos de capacitação de curto prazo, ela pode também ter uma agregação positiva na sua renda per capita familiar. Então, o Instituto Flor de Laranjeiras, ele tem sido um braço auxiliar ao poder público, tem desenvolvido a política verdadeiramente pública, certo? Sem politicagem. Lá nunca se foi falado em eleição, não é permitido, porque o Instituto é um instituto sério e está ali para servir a população laranjeirense. Muito bem. Sobre as questões a questão dos colaboradores, são todos de Laranjeiras? São todos de Laranjeiras e faço questão de citá-los, certo? Nós temos a professora Annelise Faro, esposa do nosso amigo Mário. Nós temos a Dejane, que é outra psicopedagoga, moradora ali da Armindo Guaraná. Nós temos a Thaisa Milena, a filha do nosso amigo e morador próximo à região onde a gente morou, Tonho de Baidec. Nós temos a Ana, que é a fisioterapeuta, filha do nosso amigo Manuel, que trabalha na prefeitura e é vigilante há muitos anos do fórum. Então, hoje, Laranjeiras tem um instituto onde dá a oportunidade e tem o prestígio de ter toda a sua mão de obra voluntária da cidade de Laranjeiras. E é também um anseio do Instituto que a ampliação seja tratada de forma criteriosa, mas que a gente possa abrir portas para os laranjeirenses. Para 2026, teremos novidades? 2026, ano atípico, né? É um ano eleitoral, onde a gente vai tratar a partir do segundo semestre. Na verdade, vem as janelas no primeiro semestre, que já se fecham para a questão partidária, mas aonde começa a pegar fogo mesmo é a partir do segundo semestre, que teremos aí uma eleição para presidente, governo, Senado, vaga 1, vaga 2, opção 1, opção 2, desculpe, deputado federal e estadual. Então, teremos muitas novidades. Na verdade, a gente sai de uma eleição 24, já inicia uma outra 26, e quando fecha 26, a gente já trata 28. E hoje, o nosso posicionamento é um posicionamento que nós iremos seguir. O prefeito Juca, quando eu falo nós, o vereador Juliano, eu tenho uma procuração para falar sobre mim, irei acompanhar o prefeito Juca, votando, pedindo voto com todas as garras para o seu filho Antônio, para estadual, mas também nós teremos uma outra artéria, certo? Que foi uma honra para nós aceitar o convite do André Moura, até então pré-candidato a Senado Federal. Ele hoje é o único pré-candidato que eu tenho compromisso, certo? E a sua filha atualmente deputada federal, e então lá na frente também será pré-candidato a deputado federal. Hoje é construído o nosso cenário político nesses três, e acredito que iremos também continuar com o governador Fábio Mitidieri. Ele só precisa atender às nossas solicitações, porque ainda que ele seja um governador que tem atendido anseios a nível estadual, eu acho ainda que ele não mostrou para que veio e nem a validade dos seus votos depositados pelos laranjeirenses em 2022. Acho que ele precisa ter um olhar
mais carinhoso por nós. Acho que ele precisa dar mais atenção. A gente passou por diversas manifestações culturais e o governador, não sei qual motivo, mas o que nos passa e que a gente entende é que ele não se organizou para nos prestigiar, que foi exemplo do Micarene, exemplo do maior teatro a céu aberto do Brasil, se não do mundo, que foi o Ambissurge. Então, existem essas queixas. Mas como eu sou de grupo, professor Franco, e se o governador for o governador do prefeito Juca, existe uma grande tendência de alinhamento e de acompanhamento do vereador que está aqui falando. Em seguir, Fábio também, através do meu líder municipal, Juca de Bala. Como é que você avalia, vereador Juliano, ainda acerca desta participação do governador em relação a Laranjeiras? Há uns 2 meses atrás, foi chamado a imprensa do Estado para anunciar a reabertura da Fafem, que seguramente é uma empresa que tem uma importância não apenas para Laranjeiras e para Sergipe, mas para o Brasil, já que a dependência de insumos, de adubos, em um país que é praticamente um país agrícola, como é o nosso, né, o agronegócio, foi quem praticamente alavancou a nossa economia, de modo especial no período da pandemia, e lá estavam os dirigentes das empresas envolvidas, Petrobras, a empresa que assumirá aí parte, né, administrativa da Fafem, mas o prefeito Juca sequer foi convidado para essa reunião. Como é que você avalia essa situação? Professor, é uma grande preocupação nossa quando a gente avalia e analisa esse tipo de comportamento do governador perante ao nosso município, perante ao nosso gestor, quando a gente pode-se também avaliar esse comportamento do vice-prefeito, até então filho da terra, Zezinho Sobral, que não tem de forma inteligente, ao meu ponto de vista, construído pontes. Eu vejo ele construindo muros. E eu entendo, e até foi falado em plenário, que eu vejo que existe uma politicagem interna onde só tem a perder aos laranjeirenses. Então, quando você deixa de fora o chefe do executivo, primeiro, eu digo que é uma falta de respeito. Posicionamento político, cada um tem sua vontade própria e vai para onde quiser. Mas quando a gente é eleito para o cargo, a gente está ali para servir o povo. E deixar o prefeito Juca de Bala, de certa forma, de fora desses jantares, dessas reuniões importantíssimas, ao mesmo tempo, de dizer não e de desrespeitar o povo laranjeirense. Então, chama até a atenção o governador que reavalie essa postura, esse comportamento, e que chame o prefeito para dialogar, porque o prefeito e os vereadores da cidade é quem sabe de verdade a real necessidade da situação laranjeirense, né? E com esse fechamento, esse fecha, abre, só quem perde não é só Laranjeiras, é o mundo. Como você mesmo falou, vem matérias-primas de outro país e passa por diversos estados, vem de navio, e nisso aquece a economia do país, né? Aquece a economia do mundo, e em grande relevância a nossa economia, por ser uma fábrica que está instalada em nosso território. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando o vereador Juliano, ex-líder do prefeito Juca de Bala. Daqui a pouquinho nós estaremos tratando especificamente deste assunto. Mas eu gostaria, antes de ir para o intervalo, ver o seguinte com o Juliano, qual é a opinião dele acerca do vice-governador em relação ao município de Laranjeira. Nós tivemos, Laranjeira sempre foi muito forte na representação estadual, e obviamente que estas empresas que se instalaram aqui não se instalaram por acaso, se instalaram em função das forças políticas existentes há décadas atrás. Como você avalia, Juliano, a atuação do secretário vice-governador em relação
ao município de Laranjeiras neste quadriênio que ele está na condição... Aliás, 3 anos, né? Vamos começar o 4º ano ainda. Então, Na condição de vice. existe uma admiração política, falando de político para político, com relação a Zezinho Sobral. Zezinho Sobral ele é bem articulado, ele é um cara muito inteligente, ele tem uma oratória que ele consegue levar a mensagem diretamente para o povo, a massa, sem deixar entre linhas, mas quando se trata em atenção, assim, existe muito o que se melhorar. Eu não vejo o vice-governador, que foi eleito a deputado estadual, teve uma votação expressiva no município, que hoje é vice-governador, e no segundo turno atingiram uma média de 58% das votações aqui no município, que acredito que por ele ser o vice-presidente da chapa, isso agregou bastante. Tem sua família, que é uma família política, que já teve sua mãe como prefeita, que teve uma participação muito boa na época que esteve como prefeita, principalmente que a gente estava discutindo aqui na parte cultural, né, a Ione Macedo Sobral, e tem uma questão agora mais especial, tem a sua irmã, que faz parte, é uma colega do Legislativo, que é vereadora, que é a doutora Mônica Sobral, que também é uma pessoa que eu admiro, mas eu acho que Zezinho Sobral, ele com esse poder que tem, enquanto secretário de Educação e vice-governador, e o governador escuta muito ele deveria dar entrega mais a Laranjeiras por ser sua cidade natal, sua cidade mãe, que nunca deixou ele desamparado. Então, acho que deve se fazer mais. Um tema em indicação nossa, que foi até uma discussão em uma sessão com a vereadora Mônica, que nós temos uma indicação, e é um sonho, não só meu, mas de alguns laranjeirenses, que aquela escola Zizinhas Guimarães, ela se torne em tempo integral. Tem estrutura, hoje ela é toda climatizada, o que eu acredito que falta é só o querer, né? Porque prefeito aliado do governador, vice-governador, secretário de Educação do município de Laranjeiras. O que é que está faltando para colocar isso em prática? A gente entende que existe uma burocracia, mas, ora, já estamos em 11 meses do meu mandato, coloquei essa indicação no início do mandato, até hoje não tivemos nenhuma devolutiva, que eu acho que é uma falta de respeito comigo e com os laranjeirenses. Então, a mensagem que eu deixo, e minha opinião, é que o então vice-governador e secretário de Educação, Zezé Sobral, precisa também olhar mais para o município de Laranjeiras e entregar mais e dizer para que veio, que ainda não mostrou. Veja, professor Franco, eu tenho muita honra e muito orgulho do nosso mandato. 10 meses, primeira oportunidade enquanto vereador. Em nosso mandato, nós já conseguimos aprovação de algumas leis de nossa autoria, já sancionadas, leis que favorecem diretamente ao povo. Nós temos lei que dá exclusividade de atendimento às famílias atípicas, nós temos leis que dá exclusividade com o objetivo de não engessar o serviço dos advogados, dos profissionais de contabilidade. Nós temos a lei que a gente dá utilidade pública ao Instituto Flor de Laranjeiras para que ela venha poder adquirir recursos e ter uma oxigenação e de imediato poder entregar mais serviços para a população. Nós temos inúmeras indicações, porque vereador deve também estar com um bom relacionamento na secretaria, mas eu acredito e entendo que o vereador também tem que evidenciar, né, seus pedidos através de indicações, que é sempre buscando melhorias para as comunidades, bairros e regiões. Nós em pouco tempo, fomos convidados para ser líder de governo, do governo Juca de Bala. Então, isso é resultado, é fruto de um trabalho de compromisso, de um trabalho de inteligência, de um trabalho de humildade, de um trabalho de quem escuta. Então, nós temos honra, nós temos orgulho da nossa entrega, do nosso desenvolvimento e desempenho durante esses 10 meses de mandato. Aprendendo a cada dia, nós temos colegas lá com vários mandatos, a gente escuta muito, a gente aprende, a gente opina,
faço parte de 2 comissões naquela casa, a Comissão de Justiça, a Comissão de Educação. Então, assim, você chegar no primeiro mandato e você já tem uma participação ativa dentro da Casa Legislativa, muito nos honra. Isso uma chancela daquilo que a gente tem feito, que a gente tem contribuído para o povo laranjeirense. Muito bem. Como é que você avalia o trabalho da Câmara, o conjunto de entregas que a Câmara tem feito nesse período, em detrimento, por exemplo, da legislatura passada? Continua a mesma situação? Melhorou, na sua opinião? Veja, Franco, hoje a gente vivencia uma nova era ali na Casa Legislativa. O senhor já foi vereador por vários mandatos e tem acompanhado aí de forma assídua que hoje existe uma dinâmica maior. Hoje nós temos nomes novos hoje atuantes lá, com a dinâmica, com um único propósito, que é buscar melhoria para a população. Embora um seja a oposição, embora o outro vá para uma vertente, uma ideologia política, eu tenho outra, mas eu vejo uma Câmara bastante atuante. Já na questão administrativa do Poder Legislativo, vejo também algumas mudanças. A presidência do Edivaldo, ele tem sim trazido algumas inovações, mas ainda precisa melhorar mais, precisa aprender mais, precisa escutar mais os colegas vereadores. Uma assertividade que ele teve foi a questão da implantação da Escola do Legislativo, que é uma oportunidade que a Câmara traz para a população laranjeirense de forma gratuita para que você adquira conhecimento. Lá se passou o curso de oratória muito bom, que irá finalizar nas próximas, vai ter na segunda que vem e na outra segunda finaliza. Tivemos também um curso de empreendedorismo aberto para o público, ou seja, aquele comerciante que ainda opera de forma empírica teve a oportunidade de ali adquirir conhecimento e sair com as suas teorias, né, para praticá-las. Então, eu vejo hoje a Câmara de Vereadores numa nova era. Eu vejo hoje vereadores... Hoje a gente tem sessões lá que vai até quase aproximadamente às 20 horas. Né? E isso tem sido desde o início do mandato até os dias atuais. Muito bem. Vamos então entrar num assunto muito delicado, não é? A Câmara de Laranjeiras está na condição de não ter um líder do prefeito. O vereador Juliano, ontem, na sessão da Câmara, renunciou à liderança. O que levou o vereador Juliano a renunciar à liderança do prefeito Juca? Em plena sexta-feira, em clima de pré-caju, aí vem o professor Franco fazer uma pergunta dessa, mas assim, veja, a gente não foge das nossas responsabilidades, a gente não foge das nossas respostas, certo? Eu sempre fui muito e sou muito bem claro com o povo laranjeirense, com o agrupamento ao qual eu faço parte. Antes de tomar essa decisão, quando tomei essa decisão, comuniquei ao meu líder municipal, o prefeito Juca, informei. Primeiro agradeci pela confiança, mas informei que não teria mais interesse, certo? O mesmo agradeceu a minha participação, a minha curta participação, sentiu muito, mas ele não pode também discordar, porque é uma prerrogativa minha, né? Você acompanhou a minha trajetória de eleição, eu tenho a minha independência política, mas eu pertenço ao agrupamento de Juca de Bala. Inclusive já respondi a vários amigos que continuam aliados, não teve nenhuma mudança, nenhuma chateação, mas veja, eu sempre fui e sempre serei um vereador que tem uma metodologia e, na verdade, uma dívida com o meu eleitorado, que é estar cobrando, que é estar visitando, que é estar ao lado, primeiramente, do povo, que foram eles que colocou tanto os vereadores quanto o prefeito lá. Então, a questão de liderança, eu não me adaptei muito, então eu preferi, certo? Eu preferi, de forma honesta, de agradecer ao prefeito, de agradecer ao presidente da Câmara, que foi um dos colegas vereadores que enxergou nosso potencial, que nos fez o convite,
e a gente chegou, após conversar com toda a nossa equipe, porque um político que conversa com sua equipe é um político que acredito que terá sucesso, porque a gente não é rei para ter nós não temos um rei na barriga para a gente ter nossa decisão. Então, depois de muitas conversas com o nosso agrupamento interno, com a nossa assessoria, a gente chegou ao denominador comum que ali naquele momento se encerraria a questão de Juliano, liderança do governo municipal, mas não encerraria e não vai encerrar, a não ser que o prefeito, né, não tenha interesse, a questão da parceria enquanto vereador e prefeito Juca. Nós recebemos aqui na nossa rádio aqui várias mensagens acerca da sessão de ontem. Quase todas elas comungando para um ponto comum. Há uma crise política instalada no município de Laranjeiras. A começar, segundo estas mensagens, por esta decisão do vereador Luciano, do vereador Juliano, e mais ainda, os pronunciamentos ontem dos demais colegas, no sentido de apontar, né, para problemas assim muito gritantes do município de Laranjeiras e recorrentes, inclusive quase que uma voz uníssima dos vereadores, no sentido de dizer que o prefeito Juca precisa sair das redes sociais para voltar ao município de Laranjeiras. Como é que você encara isso, Juliano? Veja, professor, crise política do lado do vereador Juliano, aqui quem está falando, não existe. Não existe com relação ao nosso agrupamento. O que eu volto a dizer, que eu vejo, é uma casa do legislativo mais atuante. Não existe subserviência, não existe a política do amém, não existe a política da lagartixa balançar a cabeça. O que eu vejo ali são vereadores, a exemplo de Dr. Horto, a exemplo do JJ, a exemplo do vereador Adriano, a exemplo do vereador Emerson, a exemplo da vereadora Mônica, defender os interesses coletivos da população. Agora, cada um tem sua ideologia e o modus operandi. E eu vejo, Franco, isso como um ponto positivo, porque se eu sou dono de uma empresa e meu gerente, meu supervisor vem falando pontos de melhoria, eu tenho que agradecer. E o gestor inteligente, ele tem que escutar. E como se diz o nosso prefeito Juca, que gosta e ama o povo de Laranjeiras, eu não tenho dúvida disso, ele tem que ir aparar as arestas, melhorar, porque só quem ganha é o povo. E eu volto a dizer, esse é o nosso papel. Então, hoje eu vejo a Câmara hoje muito mais dinâmica, eu vejo vereadores, a maioria, ter coragem e fibra de ir de frente com o sistema para provocá-los e trazer melhorias, entendeu? Acredito que alguns outros precisam ainda mostrar para que veio, falar, não tem medo. O nosso prefeito Juca, ele escuta, ele é parceiro, não adianta. Agora, veja, ou a gente faz dessa forma, ou lá na frente, como diz JJ, o vestibular vai ficando muito mais dificultoso, porque o juiz, que é o povo, está atento. E eu vejo as redes sociais, por onde eu ando, eu escuto os comentários e escuto as críticas, e crítica essa que o pessoal já estava com saudade do vereador Juliano, está em plenário, fazendo reivindicações, indo para cima. Então, por isso que hoje também eu não estou como líder de governo, porque hoje eu quero estar mais próximo do nosso povo, que é o povo que a gente ama, Franco. O povo de Laranjeiras ficou assim muito tomado de surpresa, né, com esta decisão do vereador Juliano, sobretudo os ouvintes que mandaram as mensagens, e criaram inclusive uma aposta. Alguns, eu achei desafiador. Duvido, e aí eu me somo com esses ouvintes, que haja vereador para ser nomeado como líder. O prefeito de Laranjeira vai ficar acéfalo de líder. E é uma situação interessante, porque
numa cidade importante, numa Câmara importante, com a Câmara renovada, não é comum um administrador ficar sem o líder, de modo especial quando tem uma vereadora muito de oposição acirrada, e quando tem outros vereadores, inclusive da bancada, como você colocou, de que também aponta falta de políticas públicas em algumas questões, como foi o caso ontem, por exemplo, da falta de remédio na distribuição, principalmente para a população carente do nosso município. O senhor acha que o prefeito vai nomear outro líder? Franco, nas 3 passagens, nas 3 gestões de Juca, ouvi falar, mas não tenho a propriedade de assegurar se não, mas o que me falaram é que eu fui o primeiro líder nomeado em decreto das administrações de Juca, né? Então, somos uma exclusividade. Sobre a questão se vai ficar desamparado ou não, acredito que não, porque nós temos lá colegas com muita vontade, né, de exercer esse papel. Tanto é que em algumas sessões eu não precisei nem falar, porque alguns deles já me auxiliou, até a vereadora Mônica dizerem assim: fulano, você é o vice-líder e tal, e acredito que tem competência e capacidade, e terá a minha outorga, assim, enquanto vereador da base, né? Acho que o prefeito não vai ficar desamparado desde que ele queira, mas eu não vejo como uma grande problemática, se assim ele entender que não precisa de imediato fazer um novo decreto nomeando um novo líder do governo. Essa é a minha opinião. A opinião de alguns ouvintes é de que eles não teriam, o prefeito não teria substituto à altura, e isso, de certa forma, até engrandece o vereador Juliano. Mas, enfim, nós estamos aí lançando aí a perspectiva de, em breve tempo, vermos se vamos estar assistindo, acompanhando, se existe a possibilidade ou não da nomeação de um novo líder. E não havendo, claro que tem regras regimentais da Câmara que tem uma deferência para as lideranças, mas também a Câmara pode, a administração pode, evidentemente, sobreviver sem a participação de um líder específico, aí ungindo todos a líderes. Vamos tentar ver nessa linha. Só o tempo dirá, Carlos Alberto. Só tem. Vejo, a gente está assistindo aqui, que há um incômodo muito grande por parte de setores da Câmara Municipal, dos vereadores. Não fosse isso, não estariam aí falando as coisas que têm levado a público. E, de certa forma, com muita altivez, né? Porque, afinal de contas, foram eleitos para esta situação, né? Para enaltecer o que precisa ser enaltecido, e existem coisas boas, evidentemente, mas também para chamar a atenção, como você bem colocou, Juliano, daqueles pontos em que existem falhas, e são falhas gritantes, e que essas falhas criam uma deficiência muito grande para a sobrevivência de muitas famílias. Vamos esperar que essa situação melhore. Então tá aí, senhores. Em primeira mão, o vereador Juliano abdicou, né? Ele largou a condição de líder do prefeito e coloca de que o prefeito, embora tenha ficado um tanto quanto ressabiado, né? Mas ele continuará na base do prefeito, apoiando aí a administração municipal, até quando o prefeito Juca assim desejar. Vamos acompanhando esse processo. E aí, Juliano,
Com relação a aí, eu vi nas redes sociais que tem aí vamos mudar um pouco de assunto, não é? Uma promoção sua com relação ao Precaju. É isso mesmo, Franco. Só que antes de finalizar, eu preciso retornar para falar algo Perfeito. tão Fica à importante. vontade. Quando um ouvinte que está aqui no meu Instagram pediu assim, o povo quer entrega para a população. Aí eu acho interessante a gente falar a nossa participação, nosso mandato, porque eu trato meus colegas vereadores com respeito e gosto de trabalhar na coletividade. Quando eu digo que é coletividade, eu fiz o convite ao vereador JJ, ao vereador Emerson, que estamos caminhando juntos com o projeto Iandra e André, e nós dissemos o seguinte: vamos levar pautas para a Iandra, porque ela pode contribuir mais para a Laranjeira, da mesma forma que André contribuiu muito quando esteve à frente lá da Câmara de Deputados Federal. Então, eu e o MSJJ, nós levamos várias demandas e a deputada Iandra Moura se comprometeu, vai enviar um recurso para a saúde para aquisição de uma ambulância tipo B, uma ambulância totalmente equipada, aproximadamente no valor de 330 mil. Isso é algo que o município vai ganhar, que vai se somar. E aí onde é que eu digo? Hoje, Juliano, como aliado de Juca, se soma mais do que líder de governo. Porque quando eu chego a Brasília, que eu já fui 2 vezes a Brasília, estando como vereador, as portas se abrem mais, né? Quando é líder do governo, a pessoa associa muito que você está ligado ao governo ali, que meio que cria essa barreira. Então, também isso se somou. E, então, eu quero aproveitar aqui a oportunidade e agradecer muito aos meus colegas José Carlos e Emerson por estar se somando, por estar buscando. Emerson mesmo está buscando agora a oportunidade de abertura de poços através da CODES. Ele também está buscando novas intervenções cirúrgicas, a exemplo de mamária, de redução de mama. Isso tudo é fruto de um trabalho coletivo, Frank. Então, existe sim a entrega para a população do nosso mandato e deixo sempre aberto as portas do nosso gabinete para os outros vereadores, porque se um é forte, 11 unidos, se torna um tsunami de força política para o nosso município. E quer falar algo sobre perguntar? Não, queria só aproveitar. Você não percebe, não encara isso como o prefeito Juca está num processo de esvaziamento, porque é comum, ou é pelo menos aqui em Laranjeiras, de que a Câmara, majoritariamente, os vereadores votavam nos candidatos dos prefeitos, deputado federal, deputado estadual. O que a gente está vendo é que o prefeito Juca ele está cada vez mais isolado quanto à questão dos vereadores. Este grupo de 4 vereadores já manifestaram aí já selaram o compromisso com um candidato que não é o do prefeito Juca. Aliás, é difícil saber qual é o candidato do prefeito Juca. Ele não anunciou ainda. Há quem fala em 4 nomes. Mas também ele perde, ao mesmo tempo, essa liderança. Não há um esvaziamento do prefeito, não, nesse sentido político? Hoje, no cenário político de Laranjeiras, liderado pelo prefeito Juca, tem um adendo aí que, assim, ele está encabeçado e muito focado na pré-candidatura do filho, né? Que eu tenho defendido que Laranjeiras precisa, sim, de nomes da cidade, de verdade da cidade, para que a gente possa cobrar mais, para que essa pessoa que vivencie de verdade em Laranjeiras possa trazer um resultado mais eficiente. Então, hoje, no número de 11 vereadores, nós temos 9 vereadores fechados aí com Antônio de Juca, estou incluso, e temos 2 aí que, por Mônica é oposição, naturalmente votará no irmão que pode ser pré-candidato a deputado estadual, e tem o meu amigo de infância, Dr. Ward, que já tem um compromisso com um outro deputado estadual e entendeu seguir com ele e teve já a conversa com o Juca. Com relação a não seguir todos os candidatos apresentados pelo prefeito, ainda que não tenha um nome sólido para federal, eu acho que isso
é muito variável, né? Eu mesmo, eu tenho a minha independência, eu estou no agrupamento de Juca, mas eu tenho a minha liberdade de optar em apoiar um deputado federal diferente do prefeito Juca. E não tomo isso como uma negativa, não, porque se você tem vereadores da sua base e números de deputados federais a mais, o município só tem a ganhar, porque imagine, eu trago recurso através do meu deputado federal, o Orton traz recurso através do deputado federal dele, e os outros trazem recurso, então a Laranjeira só tem a ganhar. E quando a gente só tem um único deputado federal, fica muito centralizado, e acho que o município perde. Então, eu não vejo isso como fragilizar a questão da liderança política de Juca, não. Nós estamos numa nova era, a gente tem que ter mente aberta. A preocupação nossa é que o município venha ganhar, e não o nosso ego político por idear que tem que ser abaixo de mim, não. Político que pensa dessa forma é um político que está atrasado, e não pode ser assim. Então eu vejo hoje, e muito me anima quando eu tenho colegas vereadores que têm, sim, o seu posicionamento e busca outras vertentes para trazer melhoria para Laranjeiras. Então, só acho que Laranjeiras ganha e acredito muito que o agrupamento Juca será fortalecido, porque nós temos 9 vereadores apoiando o pré-candidato, que é o filho dele, Tony de Juca, e Laranjeiras vai ganhar com isso. Quem são os candidatos de Juliano? Pré-candidatos? Pré-candidatos. Hoje eu tenho sacramentado presidente Lula. Votei em Bolsonaro, mas eu não sou centro, nem direita, nem esquerda. Eu sou o povo. E hoje eu vejo o presidente Lula como dois nomes apontados à pré-candidatura, o que tem apresentado propostas melhores para a população brasileira. A exemplo agora que eu falei em tribuna é da questão do imposto de renda. Hoje você pode ganhar, salvo engano, até 7 mil e poucos reais, e você vai ter uma redução de imposto sobre a sua renda. Isso significa dinheiro no bolso do pobre, porque 7 mil e poucos reais não se considera classe média nem rica, é do pobre, porque a gente tem uma inflação gigante. Então, são várias assertividades que vem o governo Lula fazendo. Então, Juliano tem hoje, independente da escolha do chefe do executivo, votarei e pedirei voto para o Lula, nessa eleição. Vou aguardar a Juca falar sobre a questão do governador. Se continuar com o Fábio, irei acompanhar o prefeito Juca, por acompanhar ele. Hoje não seria a minha opção, porque eu vejo o governador muito fraco com relação ao município de Laranjeiras. Hoje, batido o martelo, meu pré-candidato a deputado estadual, que irei pedir voto em casa, como se fosse a minha eleição, Antônio de Juca. Minha deputada federal será Iandra e meu senador será André. Senador opção B não tenho, e serão esses meus candidatos. Muito bem. Há quem diga que o prefeito Juca tem aí um leque de deputados federais e, estranhamente, a gente não percebe o nome de Marcos Franco nessa lista, que já se declarou candidato a deputado. Enfim, tem uma música aqui que está danada, né? Já se declarou candidato a deputado. E a gente fica assistindo a esse tipo de situação numa cidade que tem 18 mil eleitores praticamente válidos, 18 mil eleitores que vão referendar o voto dos 22 mil que existem. E é uma grande pretensão do prefeito votar em 3 ou 4 candidatos a deputados federais, né? Isso talvez dê a dimensão para ele do poderio político que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que há um afastamento gradativo, pelo menos quando se trata de deputado federal, da hoste lá dos nomes sugeridos. Claro que a gente só vai ter uma noção concreta disso quando realmente saírem candidatos, porque por enquanto nós estamos no mundo do dever ser, né? Provavelmente vai acontecer, mas muita água ainda vai rolar. Me citem de forma muito rápida, nós estamos nos encaminhando para o finalzinho do programa Laranjeiras em Foco, entrevistando aqui o vereador Juliano, ex-líder do prefeito, que inclusive já citou as razões pelas quais
deixou a liderança do prefeito. Deixou o prefeito lá, ó, sem líder. Me diga, na sua opinião, quais são 3 problemas crônicos de Laranjeiras que precisam ser resolvidos com urgência pela administração e 3 situações que são positivas da administração do prefeito Juca. O primeiro que eu cito é a questão da saúde, né? Essa deficiência aí apontada pelo colega vereador e também chegou aos nossos ouvidos pelos usuários de Laranjeiras, que é a população, questão de a deficiência, às vezes, de alguma falta de medicamento básico, né? E eu citei que na última sessão que o que é bom se copia. Tem o prefeito de Sorocaba que ele fez convênios com farmácias do município local, aonde que quando tivesse faltando a própria farmácia forneceria. Então a gente evita essa perda, esse time aí de fornecimento que a população sofre. Uma outra coisa que eu falei também, inclusive hoje no café da manhã no posto São Roque, encontrei a diretora Marbene do Hospital São João de Deus, foi a questão lá de algumas estruturas, né? A falta de climatização nas salas. A gente sabe que saúde é uma questão muito importante, a gente tem que tratar com muito zelo, e uma sala que não tem a sua climatização, ela está fora das normas, pessoas que chegam ali com até algumas bactérias podem ser desenvolvidas lá por causa do ambiente, né? Então tem esses 2 estágios críticos aí que eu aponto como ponto de melhorias. Acredito também que a nossa educação ela precisa avançar mais, não por falta de profissionais. Nós temos os melhores professores do estado de Sergipe, se não do Brasil, que têm se dedicado, mas a questão da gerência e da aplicação de política pública na rede educacional, para que a gente, de fato, não só tenha números na sala de aula, mas nós precisamos ter números e resultado, evitando uma queda na questão Da qualidade do ensino. Da qualidade do ensino, né? Então, eu vejo a gestão de Juca mais acertando do que pontos de melhoria. Não chego a falar nesse momento 3, mas aponto 2, porque acho que é de grande relevância. Vejo aí o setor de obras avançando, com várias intervenções no município. Vejo a questão da segurança avançando. Agora será implantado uma nova, mais câmeras com tecnologia mais avançada. A gente viu e pôde observar aí que Laranjeiras vem tendo uma queda drástica na questão da violência, na questão dos assaltos. A gente já vivenciou, Franklin, Laranjeiras, que a gente não poderia sair às 18 horas com o celular nas ruas, que era assalto todos os dias. A gente chegava, né, externamente para convidar nossos amigos de profissão no estado para vir para o Ambisujo. O pessoal, Deus me livre, lá tem que ir com o capacete do gladiador. E hoje não, hoje a gente vê bater recorde. Então isso tudo é fruto de um trabalho compromissado da gestão que eu venho acompanhando de perto. Eu vejo a Guarda Municipal hoje muito bem equipada, sempre precisa melhorias, certo? Mas estão no caminho certo. Eu vejo também a questão de alguns programas sociais que ajudam diretamente aos de classes de vulnerabilidade mais afetada, que é o pai, é o Didim, que tem ajudado bastante. Então eu tenho acompanhado e eu fiquei super confortável enquanto estive ali dentro do governo. Achei muito fácil lidar com porque é uma gestão que tem feito situações assertivas, né? Quando a gente pegou uma administração lá atrás, do antigo prefeito Paulo da Vazinhas, que foi desastrosa, e Juca começou a fazer os mínimos, aí, como eu disse a você aqui nos bastidores, os mínimos se tornaram os máximos, né? E o prefeito, ele tem escutado muito a gente e tem se comprometido. Nós temos aí mais de 3 anos dessa gestão. Ele se comprometeu em trazer mais benefícios para a população laranjeirense.